Quisera saber agora, quisera saber agora. Se esqueceste. Boa noite. Se esqueceste. Que maravilha, estamos iniciando. Estou aqui com o fundo musical, que já está me emocionando para variar. A nossa live de hoje é uma live muito especial. Quero dar boa noite a todos que estão entrando. Lógico, não vou dar conta de falar o nome de todo mundo. Hoje é a nossa penúltima live do mês versário da Casa de Bittencourt Sampaio, né? E muito gostoso ver a nossa família presente, família Bittencourt Sampaio, a minha família. Boa noite, Babi. A minha família Bittencourt, a minha família genética, a minha família de coração, a minha família espiritual, né? Tô sentindo a presença de todos eles aqui. E é com muita alegria que ao som de Francisco Petrônio e de Lermano Reis, a música Quem Sabe, nós estamos iniciando a nossa live. É uma alegria imensurável e uma responsabilidade muito grande. Nossa, com presente de pessoas que eu amo. Vi que Lucinha conseguiu participar hoje, muito bom. Lurdinha e todos. Gente, eu amo vocês. Gostaria de falar nome por nome, mas eu não vou dar conta pela emoção e pela responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande falar de Bittencourt Sampaio. Ixi! Eu acho que a gente vai parar a música, porque ouvindo o Dilermando Reis e o Francisco Petrônio, eu tô voltando na minha infância, quando meu pai ouvia essa música, né? E depois, quando trabalhadora da Casa de Bittencourt Sampaio, eu descobri que a música, a letra, né, tinha muito a ver. Então hoje eu vou ter a grata surpresa. Tô segurando, Rosalice, você pode ter certeza. Olha o lencinho da mediúnica. Eu vou convidar a nossa companheira Daiane para participar conosco, né? E a Daiane é trabalhadora da nossa casa, tem 19 anos de dedicação, né? Tô engolindo o choro, Lourdinha. Ela tem 19 anos de dedicação. A Daiane, ela é responsável pelo departamento de doutrina, ela participa do estudo das obras de André Luiz, também ela participa da coordenação das reuniões públicas da quinta-feira e também é palestrante. Então, Dai vai estar aqui comigo, Daiane, viu, gente, carinhosamente chamada de Dai. Dai vai estar conosco hoje, né? Então, vamos lá. Eu tenho um suporte técnico, o Felipe vai me auxiliar a fazer o convite enquanto eu respiro. Convidar a Daiane. Vamos esperar a Daiane aceitar o nosso convite. Opa! Oi! Daiane. É sério que eu vou participar dessa live hoje sem chorar? Peraí que eu vou pedir só o Felipe para parar a música. Aqui. Ótimo. Eu Estou te acho ouvindo que agora. hoje eu não vou conseguir também ficar sem chorar. Você começou aí, ó, aqui já veio. Não trouxe lenço, não. Olha o Mas recurso tecnológico.
Você falando de choro, eu tô lembrando de Silvane. A primeira vez que ela me viu chorando, ela falando, Daiane, mas eu não sabia que você chorava. Uai. Eu falei, eu choro? Só de falar, eu já tô chorando. Então, quando você já deu a introdução, Vera, eu já fui derretendo aqui, já segurando, porque senão a gente não chega até o final dessa live. Mas a nossa casa é sempre de tanto amor que esse amor transborda pelos olhos, né? É verdade. É um amor que a gente acaba não conseguindo segurar esses momentos, essas emoções. E isso é bom, porque nós estamos em família, é família Bittencourt Sampaio. Sim. Se pegar o meu celular e ver lá, os nomes está assim, Vera Bittencourt, Silvane Bittencourt, Rosalice Bittencourt. Bittencourt é sobrenome de todo mundo. Ei, amiga, eu sabia que Lucinha ia me assistir hoje. Eu tinha certeza que ela estaria aqui. Minha nova amiga de problemas do passado. Hoje nós estamos bem. Oi, amiga. Ô, Vera, mas a música é lindíssima, né? Essa música que estava no fundo aí. Maravilhoso. Para começar o nosso bate-papo, me conta um pouquinho dessa música aí. Me conta a história dessa música aí. Sim, então, eu já comecei falando porque Felipe me presenteou com uma versão que é maravilhosa, que é do Francisco Petrônio e de Lermano Reis, lá do início, né, do século XX. E meu pai ouvia essa música, então eu me emocionei muito. E essa música é uma poesia, né? A letra é do Bittencourt Sampaio, né? Bittencourt Sampaio escreveu essa música, que se chama Quem Sabe, quando ele estava estudando Direito, no ano de 1859. A Nossa música sim, é novinha. 161 anos. 161 anos que essa música tem, né? E o Bittencourt escreveu, ele estava na faculdade, que na época chamava Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que hoje é atualmente a USP. Eu achei interessante isso. E ele escreveu para a namorada dele, né? A mulher que ele estava enamorada, que é a Ana Julieta, que futuramente esposa dele, né? Eles tiveram 3 filhos. Ele fez a letra e o Carlos Gomes, que era conhecido como o Giuseppe Verdi, né? De ópera brasileiro, fez a letra. Então, assim, é fantástico. E o engraçado que a gente pensa quando a gente vai falar de Bittencourt Sampaio, principalmente nós da casa, né? A gente só pensa nele enquanto desencarnado. A gente não imagina que ele foi um homem, que ele foi casado, o que ele teve. A gente não imagina nada disso. É só o espírito. Só. Né? É o que vem primeiro na nossa cabeça, é isso. E o que você tem para falar para a gente de quem foi Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, o homem encarnado? O que ele fez enquanto encarnado? Então, sobre o Bittencourt Sampaio, nós temos muitas informações, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei fazer um compilado, né, com colas, porque são muitas informações, e o que eu vou falar está baseado na fala do Zeus Van Tuyl. O Zeus Van Tuyl, ele viveu de 1924 a 2011. Olha bem, morreu agora, né? Morreu recente. Sim. Ele foi farmacêutico, dirigente da FEB e um pesquisador do espiritismo e é biógrafo de Kardec e de outros espíritas brasileiros. Então, o Zeus Van Tuyl, ele tem autoridade para falar de Bittencourt Sampaio. Então, ele fala assim, ó, o nome é Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Ele era filho de um negociante português que tinha o mesmo nome dele, e a mãe dele era Dona Maria Santana Leite Sampaio. Ele nasceu em Laranjeiras, em Sergipe, né? 1º de fevereiro de 1834 e faleceu em 10 de outubro de 1895, no Rio de Janeiro. Bom, curiosidade, a cidade de Laranjeiras, Sergipe, no período de 1841 a 1841, foi considerado o maior centro cultural e artístico de Sergipe. Bom, então é aí que Bittencourt Sampaio nasceu, né? Tem uma revista
de Diadema, São Paulo, que chama Revista Ceareiro, tá? Então agora eu vou basear tudo que está lá no Ceareiro. Então, na revista, na edição de janeiro de 2010, tá? Eles fazem uma referência ao menino Bittencourt Sampaio. Então, eles falam assim, é um recorte. Consta que sua inteligência superava as das outras crianças do mesmo período escolar. Bom, olha o Bittencourt Sampaio se destacando, né? Já Criança acima da média, especial. desde criança. Sim. E ele aprendeu a ler muito cedo, né? Menino prodígio, né? Espírito de escola. E tão logo ele aprendeu a ler, ele já começou a formar trovas, né? E essas trovas eram elogiadas pelos professores dele, pelo conhecimento que elas traziam, né? No sentido poético e principalmente o teor educativo, né? Então não era qualquer trova, era trova com objetivo. Não era versinho, meu amor, combinando com cor, já era um negócio. Não. Não, que a chuvinha que cai, o sol que brilha, não, era trova, né? É espírito de escola trazendo conteúdo, né? E quando jovem, o Bittencourt, ele era afoito aos estudos, muito dedicado. Então, ele não perdia tempo com os devaneios dos amigos dele, da idade dele. Enquanto os meninos, né, os jovens normalmente queriam diversão, sair, a nível de hoje, zoar, né? Na época não era assim, né? Não era esse Sim. termo, mas a nível de hoje, zoar, os meninos queriam zoar. Bittencourt Sampaio, jovem, ele se debruçava, olha bem, nos livros de direito, estudava os temas políticos, jornalismo e todos os assuntos, todos, que se referissem à arte, com todos os objetivos de arte. Então, ele sabia, estudava música erudita, teatro lírico com peças bem montadas, né, e estruturadas, óperas de compositores famosos, ou seja, é um conteúdo denso para um jovem. E ele era bem ligado a essa questão de arte, né? A gente vê muito isso aí, essa questão artística, essa veia artística dele, mas também, igual você falou, não era só a questão artística, ele se envolvia em questões políticas também, né? Sim, ele tinha múltiplas facetas, vamos dizer assim, né? O Bittencourt Sampaio, percebe-se desde jovem que ele tinha um compromisso, né? Um compromisso com tudo, com a arte, com a política, com o jornalismo, né? Com a divulgação. E é interessante, era isso que o atraía e que ocupava o campo mental dele. Olha que interessante, ele não perdia tempo, né? Tem alguns autores que falam que ele não amesquinhava a inteligência dele. Ele não perdia tempo com bobagem. Vamos falar no bobagem. Ele não era muito nós. Ele não perdia tempo com meme. Ele aproveitava bem. Bom, na vida adulta, algumas funções exercidas por ele. Ele foi um jurisconsulto, ou um jurista, né? Alguém de conhecimento denso sobre as questões jurídicas, ao qual, né, as pessoas consultavam. Ele foi magistrado, ele foi político, ele foi alto funcionário público, jornalista, literato, ele foi governador do Espírito Santo, na época não falava governador, né? Ele era diretor, né? Coordenador, mas ele foi governador, né? Ele foi renomado poeta lírico, tanto que quando a gente pesquisa ele enquanto poeta, nós encontramos muita coisa dele, e excelente médico, né? E vamos falar um pouquinho, porque ele começou a estudar direito em Recife. E logo depois, ele se transferiu para São Paulo, né? E aí tem um fato assim, muito bacana, né? Que quando ele veio para São Paulo, ele estava estudando, no ano de 1855, atracou em Belém um navio com o título, né? Defensor. Esse navio, ele estava vindo de uma cidade portuguesa de nome Porto. E esse navio trouxe com ele o cólera morbo, né? O cólera morbo, uma doença, né? Uma doença viral. E essa doença, ela começou na Índia e foi espalhando, né? Lá no Velho Mundo.
E aí chegou no Brasil, né? Quando chegou em Recife, o pessoal, eu lendo algumas coisas da Fiocruz, fala-se que o pessoal de Recife acreditava que Recife não ia ser contagiado, não ia se contaminar, né? Por causa da questão do mar, do clima, etc e tal. Mas, infelizmente, Norte, Nordeste, Sudeste, o Brasil inteiro foi contaminado. Então, em 1856, aconteceu uma pandemia. Pandemia. Esse nome ninguém conhece, né? A gente não conhece esse nome, não tem Não, a nada a ver gente com nem a vive. Não, a gente nem tá vivendo por isso, a gente não tá passando por nada similar. isso. Então teve a pandemia e o Bittencourt Sampaio, estando em São Paulo, e quando ele foi vendo que Recife estava sendo assolada, né, ele muito preocupado com os conterrâneos, ele deslocou 2.778 quilômetros de navio, interrompeu a faculdade dele e foi para Recife para ajudar os médicos. Olha que interessante, né? Ele não era médico, ele não tinha esse conhecimento, né? Mas ele foi tocado e foi para lá sentindo que ele tinha condições de ajudar, né, as pessoas. Por quê? Porque o cólera, né? Recentemente nós vimos algo, é uma diarreia aguda, né? E nesse caso do morbo, né, por causa da morbidade, as pessoas desidratavam muito rápido, né? E é uma doença que matava porque as pessoas perdiam peso e os pacientes ficavam com aparência cadavérica, ou seja, foi uma coisa assim, terrível. Então, um fato interessante disso aí é que Bittencourt se colocou como voluntário, né, para auxiliar os médicos, né? E conta-se que os médicos ficavam assim, extremamente surpresos com a dedicação dele, com a forma dele trabalhar, né? E ele também, né? E ele também, porque ele começou a perceber que quando ele tocava, né, com as mãos nas vasilhas de água, por que vasilha de água? Quando essa pandemia chegou aqui no Brasil, os recursos médicos extremamente precários. Precários, sem condição. Não tinha o SUS do jeito que a gente tem aí, né? Não tinha conhecimento científico. Então, o que os médicos orientavam? Que as pessoas se higienizassem e higienizassem o ambiente que elas estavam. A gente também não conhece isso. Isso é novidade, né? E aí, o Bittencourt, o recurso que ele tinha para trabalhar era água. Ele trabalhava com água. Então, ele começou a perceber que quando ele tocava um recipiente com água, as mãos dele meio que perdiam o controle, né? Ele não conseguia controlar. E ele sempre fazia oração, porque, segundo os relatos, ele dizia, o recurso que ele tinha era Deus, né? E aí fala que os médicos ficavam impressionados com o filete. Olha que interessante. O Bittencourt, com o recipiente de água, ele derramava um filete de água no rosto dos doentes. E muitos eram curados. E quando ele percebia que alguém era curado, ele fazia prece em voz alta para que as pessoas percebessem que ali era um trabalho para além da ciência. Olha que show, Dai. Nossa, e isso em 1855. Aí vamos lembrar que hoje, Belém, né? A gente vê as notícias e tal. De certa forma, algumas áreas têm pouco acesso a esgoto canalizado, a essa higiene mesmo que você coloca. Hoje nós estamos em 2020, a gente vê essas dificuldades. Imagina o que ele encontrou neste navio, que já era também essa questão de vir durante meses de Portugal para cá. Esse navio vinha de Portugal, não era isso? Esse vinha de Portugal. O cólera veio de Portugal, né? E ele pegou um outro
para ir para Recife. Então, você imagina já a questão precária desta época, com mais o que ele enfrentou e a disposição dele, que também poderia se colocar em risco, poderia também estar em risco, participando disso, mas mesmo assim ele tinha toda a disposição. Eu posso fazer, eu posso ajudar, eu posso contribuir. Olha para você ver que como era diferenciado, não tem... A disposição de solidarizar, né, Dai? E assim, a prontidão de Bittencourt Sampaio me tocou muito, porque ele estava estudando, ele estava envolvido com algo que era de objetivo e interesse pessoal, ele parou tudo e foi socorrer os conterrâneos, né? E assim, depois que ele fez o trabalho, né, de socorro lá, e descobrindo aí já a questão da mediunidade cura, né? Que depois, futuramente, ele vai perceber, mas lá ele sabia que algo estava acontecendo e com a boa vontade dele e a água, ele estava auxiliando algumas pessoas a se curarem, né? E quando ele voltou, né, que ele fez um trabalho de dedicação maravilhoso, o governo imperial quis condecorá-lo com um título que era chamado a Ordem da Rosa, né, para pessoas de destaque. E aí o que Bittencourt fez? Ele recusou a condecoração, né? Primeiro porque ia contra as questões de ideal político dele, né? E depois, o mais importante, porque ele disse que o que ele fez foi trabalhar como voluntário de uma ordem pertencente a Deus e não a partido político, né? Ou seja, olha a simplicidade. Humildade. Né? Ele poderia ter aproveitado, já estudando de direito, para já montar o currículo dele, né? Exatamente. Já estou mais chegado, já vou fazer na minha cama aqui, porque até então o objetivo dele, como ele estava lá fazendo a faculdade, o objetivo dele era ir para essa área, era atuar nessa área. E aí, vamos dizer assim, por uma intuição, que não é intuição, ele falou, não, eu vou voltar porque eu posso fazer alguma coisa. Ele foi com a boa vontade, porque até então ele não tinha o conhecimento sobre essas questões. Esse conhecimento sobre a doutrina espírita, ele veio acontecendo depois, né? Sim. Esse conhecimento. E aí, ok, hoje agora a gente viu mais ou menos essas questões ligadas ao Bittencourt enquanto homem. E aí, como que aconteceu essa ligação dele com a doutrina espírita? Porque a partir desse momento que ele viu que estava sendo diferente, que algo não era tido como normal, é óbvio, curioso e que não queria perder tempo como ele era, ele começou a buscar conhecimento sobre essas questões. E como é que isso aconteceu? Então, Daiane, o que acontece? Então, exatamente quando ele percebeu que ele estava tendo uma ligação a mais com Deus e que ele estava trazendo benefício para as pessoas, ele começou a correr atrás dos fenômenos. Então, ele começou a estudar. Assim como Kardec, ele começou a estudar, né? Estudioso que ele era, a gente viu, né? Ele não fez meia boca, ele correu, ele foi estudar, né? E aí, na época, já tinha alguns companheiros já fazendo um trabalho de implantação da doutrina espírita, né? Do espiritismo no Brasil, e ele correu atrás, né? E assim, o Bittencourt Sampaio, ele hoje ele se destaca como pioneiro, né, no processo de implantação do espiritismo no Brasil. Por quê? Né? Então tá. Quando ele começa a estudar, né, e enquanto político, né, ele depois que ele forma, ele vai para o Rio, né, capital do Brasil na época, ele vai para lá. E no meio político, né, da vida dele pública, ele conhece o médico, o doutor, que era, na verdade, era um vereador, era médico, mas era vereador, o doutor Bezerra de Menezes, né? E eles começam, né? Lógico, a questão de afinidade é assim que acontece, eles se afinizam e começam a estudar, né, a doutrina. Lógico que tem um lapso
temporal. Ele conheceu o Bezerra de Menezes em 1878, né? Logo depois, ainda nesse ano, ele conhece um advogado, que é o doutor Antônio Luiz Saião, tudo do meio dele. O Luiz Saião, casado, né, estava com a esposa doente e na época dizia desenganada dos médicos, né? Ela estava com uma doença crônica incurável, né? Nessa época, quando o Saião conversa, né, conhece o Bittencourt Sampaio já estava como receitista, né? Ele fazia receituário homeopático através da mediunidade, né? Olha que legal. Advogado, jurista, jornalista, literário, tal, né? E aí ele começa a receitar mediunicamente, né? Então, o Antônio Luiz Saião o procura, né? E Bittencourt Sampaio entrega para ele 2 frascozinhos, né? E não sei se todo mundo já pôde ver. Na nossa casa, há um tempo atrás, a gente tinha a Bina Ferreira, que era receitista. Então, são uns vidrozinhos escuros, caros hoje, né? Em que se colocava água e algumas gotas, né? E o Bittencourt deu 2 frascos para Antônio Luiz Saião, para que ele ministrasse na esposa, já que já estava desenganada, por que não, né? E qual não foi a surpresa que a esposa do Saião se curou, né? Então, a partir disso aí, o Saião, né, pela gratidão, pela curiosidade, ele se juntou ao grupo, né? Então, os 3, com mais outros companheiros, mas nós vamos ficar com os 3 companheiros, formaram uma força de estudo, de dedicação, né, para a implantação da doutrina, especificamente na capital, Rio de Janeiro, porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Humberto de Campos fala-se maravilhosamente quando ele fala do trabalho de Ismael, né? Quem não leu, vai lá, consulta, vale a pena, né? Um livro excelente. Então, ele fala que Ismael e os espíritos que coordenavam o Brasil sentiram a necessidade que na capital tivesse uma base, uma sede do espiritismo e que pudesse, né, disseminar, divulgar a doutrina para o Brasil todo, né? E aí, Bittencourt Sampaio, tá? Juntamente com Antônio Luiz e Bezerra de Menezes vão fazer esse trabalho. Fantástico, né, Daiane? Esse é o do Grupo Confúcio. Sim. Já é dessa época, né? Exatamente. E, Vera, e além dessa questão relacionada a ser receitista, homeopata e tal, com relação às questões da contribuição dele para a doutrina, livros, mensagens, o que a gente tem relacionado a isso? Nós vamos chegar lá. Ah, então tá bom. Sim, tá certo. Mas porque uma coisa importante disso, Daiane, é porque lá no Grupo Confúcio, é importante destacar que o Confúcio era o pseudônimo de um dos benfeitores que fazem parte do grupo de Ismael, né? Então, o Confúcio fazia parte desse grupo, né? Integrando a equipe. E aí, com o passar do tempo, em 1885, o Bittencourt, juntamente com o Bezerra de Menezes, eles fundaram a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Já começou o lema, isso é importante. Porque é o lema da doutrina. É o lema lá da Casa Mata, que é a Federação Espírita Brasileira, né? Deus, Cristo e Caridade. Então, eles formaram esse grupo, né? E assim, todo grupo tem as dificuldades de relacionamento. Um período depois, em 1885, o Antônio Luiz Saião, ele montou um grupo que chamava Grupo dos Humildes, ou carinhosamente chamado Grupo do Saião. Por quê? Pela busca da simplicidade e da humildade. Isso que é muito importante, né? Quando as pessoas começaram a crescer e querer fazer muito prosélito e fugir, eles voltaram para a simplicidade. E a partir desse grupo, então, eles formaram o Grupo de Estudos Evangélicos
do Anjo Ismael. Grupo Ismael, que na verdade fundiu e tornou-se a Federação Espírita Brasileira, que foi fundada em 2 de janeiro de 1804. Olha só a contribuição, né? E como médium, já que você perguntou, né? Ele recebeu belas e instrutivas mensagens. Ele era orador, né? Ele era responsável pelo socorro aos necessitados. Tanto que tem um fato muito interessante, que na véspera dele desencarnar, no ano anterior, o Bezerra de Menezes havia sido o presidente da FEB. E ele estava cansado pelas dificuldades, né, que realmente é trabalhar, né, no movimento, e ele não queria mais coordenar, não queria mais ser presidente, não queria brincar disso, né? E aí ele falou para o Bittencourt, né, que ele não queria reeleição, o pessoal procurou ele, né, ele falou que não queria reeleição, e aí o Bittencourt falou para ele, olha, independente das dificuldades das pessoas que compõem a federação hoje não auxilia pessoas necessitadas, ela não está socorro, isso é o mais importante. E ainda assim, Bezerra ficou meio reticente, né? Então, eles foram para uma reunião lá com Ismael, ele chegou, o Saião parece que fez a mensagem, o Bezerra de Menezes falou do Evangelho e Bittencourt Sampaio recebeu uma mensagem, né? Ao final, né, Bittencourt deu uma chamadinha nele, ele resolveu aceitar, né? 3 meses depois, Bittencourt desencarnou. Então, passou para ele. Bom, então, enquanto psicólogo, enquanto médium, enquanto espírito, né? Enquanto espírito, ele tem 3 livros, que é Jesus perante a Cristandade, de Jesus para as Crianças e do Calvário ao Apocalipse. Fora mensagens avulsas, né? Do Chico e de outros médiums, né? Que tenha espalhado no arcabouço doutrinário, e quando a gente busca, assim, é fantástico, né? Porque, e ele tem uma questão curiosa, né, Daiane? Que foi o livro de João, né? Que é um livro que ele escreveu e depois foi lançado. Lembra disso? Que foi feito em versos. Que ele fez os versos do Evangelho de João e que depois, na outra parte do livro, ele vai fazendo a explicação à luz da doutrina espírita. Imagina a beleza disso. E por ele ter muita habilidade em questão de poesia, de poema, de música que a gente vê o tempo inteiro, eu não tive a oportunidade. Que é Divina Epopeia, né? É no Divina Epopeia. Isso, então, você imagina isso em 1880 e pouco, esses versos do Evangelho de João, e depois ele ainda vem, tipo assim, né? Aqui eu estou fazendo de forma bonita, mas se você não entendeu, vai lá na segunda parte do livro, que lá eu vou estar explicando tudinho. Exato. Muito lindo, né? Muito lindo. Exato. E nas obras do Chico, alguns, né, dos livros do Chico, que nós encontramos a citação dele enquanto espírito, né? A citação dele enquanto espírito, nós encontramos nas crônicas do Além Túmulo, nós encontramos no Voltei, que é o irmão Jacó, relatando, porque ele foi, que era o Thyssen, que foi presidente da FEB, e o Bittencourt o recebe, assim, o relato do Jacó, falando do Bittencourt Sampaio é fantástico. E também, né, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, e também em instruções psicofônicas. Importante então, você falar dessa questão das instruções psicofônicas, que tem uma história interessante, né, para não dizer outra coisa, quando o irmão você já está rindo por lembrar do que aconteceu com a gente, né? O irmão de Chico, ele era, vamos dizer assim, especialista em desobsessão. E quando ele desencarnou, ele
eram colaboradores das reuniões mediúnicas que Chico participava. E aí, lá no centro em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga. E aí, para facilitar essas reuniões mediúnicas, psicofônicas, Carlos Torres Pastorino doou um gravador para que na reunião não se perdesse nenhum detalhe. E aí, ok, chegou dia 2 de junho de 55, nessa reunião, uma psicofonia, uma instrução psicofônica de número 64, com a mensagem Cristo está no leme. Autoria Bittencourt Sampaio. Ok, vamos gravar. Começou a gravação. Quando foram ver, cadê a gravação? Gravou, mas não salvou. E eu faço uma referência a isso nos nossos 90 anos, que a gente teve a alegria, eu sentada, lembro como se fosse hoje, na primeira fileira, com uma câmera filmando tudo. Ao final, salvo engano, foi o Aloísio, foi fazer a prece final, e a prece final emendou na mensagem. Quem estava lá lembra muito bem disso. E aí a gente está ouvindo a mensagem e fazendo referência da casa, aquela coisa toda, e eu segurando, eu falei, tô gravando. Final da mensagem, todo mundo ouviu, lindo, todo mundo chorando, por óbvio. Bittencourt Sampaio. Falei, nossa, gravei uma mensagem de Bittencourt Sampaio. Lembra disso, né, Rosa? Lembro demais. Nossa senhora, eu falei, não, gravei, vamos pôr no CD, vamos fazer acontecer. Ok. Relíquia, né, Daiane? Nossa, me senti a pessoa mais importante do mundo. Tava eu ali gravando detalhes. Capaz que até o suor que tivesse escorrendo na Heloísa, eu tava ali conseguindo pegar. Quando eu chego em casa e vou transferir isso pro computador para deixar salvo e depois gravar, cadê a mensagem? O negócio começava e não ia para frente. Falei, não acredito. E a vergonha, eu falei, nossa, o que eu vou falar lá no cinto porque eu não tenho a mensagem? O que aconteceu? O que eu vou fazer? E aquela apreensão toda. Vocês estão rindo, Todo né, mundo juventude? esperando. Juventude está rindo da situação. Eu fiquei numa situação dificílima. E eu falei, ó, gente, cheguei lá no outro dia lá que a gente tinha reunião, falei, ó, deixa eu falar um negócio. Salvou foi nada. Tinha nada salvo, não conseguia, travava aquela confusão toda. Resumindo a história, nós ficamos sem a mensagem. Mas Sim. lá no meio, eles tinham outros recursos, né? Aí, Sim. depois que viram que... ri para não chorar, Bel. Ri para não chorar. Depois que eles viram que não conseguiu gravar nada, Chico, fica todo mundo em silêncio. Que lá no plano espiritual, Meimei e José Xavier conseguiram, gravaram. Eu vou ouvir e vou psicografar. Tá resolvido o problema. Como sempre, tem que ter um para cutucar o negócio. O Arnaldo Rocha, em pensamento, assim como André Luiz faz muito, né? Porque André Luiz também é um espírito que a todo momento a cabeça dele ficava fazendo várias perguntas e automaticamente todo mundo que estava junto com ele, né, lia os pensamentos, ouvia o pensamento. E aí Arnaldo vai e fala, mas claro que não. Por que Meimei e José Xavier vão gravar a mensagem de Bittencourt Sampaio se o tempo inteiro eles estão juntos? Isso na cabeça, né? A cabeça dele fazendo essa pergunta. Aí Chico vira e fala assim, José Xavier e Meimei mandaram avisar, né? Entregou ele para todo mundo que estava ali. Mandaram avisar que eles gravaram a comunicação porque raramente eles estão com Bittencourt Sampaio. Então você vê assim, o quão superior é Bittencourt Sampaio. E eu lembro que a princípio eu fiquei frustrada, mas depois, né, nas nossas conversas, a gente sabe que o que foi dito ali, muito mais importante do que ficar salvo no cérebro, ficou no Sim. coração, né? Sim. Então, assim, essa lembrança nossa aí, que já se passaram 8 anos,
frequentemente, quando tem alguma coisa para a gente gravar, alguma coisa, assim, eu já fico já receosa por saber o resultado disso. Mas Ô, Dai, aquela mensagem. Oi, oi, Vera. sim, e só lembrando também que a mensagem era para quem estava lá, né? Exatamente, exatamente. Era para tocar. O propósito era aquele, né? O propósito Sim, era que foi também uma comemoração muito linda, né, Vera? Os nossos 90 anos foi maravilhosa. fantástico, fantástico. Nos Todos os aguarde no anos. 100. Nos Hã? aguarde no 100. Nos Pois aguarde é, 100. pois é. Então, assim, essa superioridade de Bittencourt Sampaio, ela não é à toa. Ele também trabalhou muito, a gente vê agora, né? Assim, a gente vê hoje, a gente está tendo oportunidade de trazer coisas novas sobre Bittencourt Sampaio, né, Vera? Sim, Porque sim. muitas vezes a gente fica naquele superficial, porque ele foi advogado, porque ele estudou direito, porque ele foi governador, mas muitas coisas a gente esquece. Lá, tá, você tá achando que na próxima vai gravar e vai ficar? Vai, viu, Cris? Vem. A Cris já disputando comigo a A gravação. Cristina te tirando. Deixa ela. Vou deixar salvo, vou printar essa tela aqui agora. Então a gente vê assim que ele não se aquietava, não se aquietava, ele buscava, ele queria fazer. E a gente vê, você vai poder falar melhor, porque você tem contato com todos. E a gente vê que muitos traços de Bittencourt Sampaio a gente tem nos trabalhadores da nossa casa, e a gente Sim. tem na nossa casa em si, na essência da nossa casa em si, a gente vê muito desses traços que a gente veio conversando agora, né? É verdade, Dai. E você falando isso e falando da grandeza do Bittencourt, né? Quando a gente fala, não é soberbo, porque ele era muito simples, né? Ele não gostava de ser exaltado. E a grandiosidade dele é a conquista do trabalho, da dedicação, né? E é exatamente isso que nós percebemos na nossa casa. E eu tenho dito muito hoje, principalmente enquanto eu estava mergulhada no universo Bittencourt Sampaio, eu brinquei aqui e falei, gente, a gente vai precisar de escovar bem para falar de Bittencourt Sampaio, porque, assim, a nível de alma, de postura, né? Então, assim, é uma honra muito grande ter ele como patrono e nós precisamos fazer mais, porque nós já fazemos, nós precisamos fazer ainda mais, né? Então, olha que interessante, a nossa casa é a primeira casa da cidade, né? Então, assim, ela veio como um marco para Sete Lagoas, né? Com o nome dele, né? Os fundadores, e eu não sei por que escolheram, né? Quem sabe, talvez eles nos contam, mas pela trajetória nós já estamos entendendo que é pela importância dele na Sim. divulgação e implantação da doutrina, né? Aqui no Brasil. Bom, a nossa casa, nós primamos pela simplicidade, né? A simplicidade da casa, o acolhimento, né? Nós nos preocupamos com o acolhimento, a questão da alegria, porque isso, quando a gente vai ver lá, né, na biografia dele, a gente vê que ele era alegre, ele gostava de saraus, ele gostava de música, né? Então, a alegria. A questão da arte está presente na nossa casa, né? Nós temos o coral, os meninos da evangelização, os jovens, né? As nossas senhoras do grupo Paz, né? Gostam da música, né? Nós tivemos tarde com arte, a questão do dar as mãos, do trabalho que as meninas fazem. Meninas, estou precisando de pano de prato, tá? Dar as mãos. Faz avental para mim de novo. Pano de prato, amiga, por favor. E nós temos artistas, né? Nós temos gente que escreve poesia, nós tivemos jovem que escreveu música, isso aí vai ser divulgado, o Felipe está com material, né? Nos trabalhadores, nós temos pessoas estudiosas, pessoas dedicadas, né? Tivemos a presença de Bina Ferreira como receitista, né? Ou seja, a nossa união, né? Nós temos sim companheiros trabalhadores dedicados que amam a doutrina, que lutam pelo trabalho, que estão lá de sol a sol. Então, cada trabalhador daquela casa, né? Ele traz um traço do patrono,
né? E É. para nós é uma felicidade muito grande participar dessa casa que vem aí com o apoio, né, dele, né, e dos companheiros, né, que é lógico que estão ligados a Bezerra e Antônio Luiz Saião, de vez em quando eles dão uma passadinha, Com para nos certeza. auxiliar também, É. né? Ô, gente, nós já estamos quase finalizando a nossa live, porque senão daqui a pouco cai e a gente volta. E, Sim. e eu queria falar que eu tenho uma alegria muito grande, aí eu começando, de fazer parte dessa casa que me acolheu quando eu tinha 18 anos. Então, assim, posso dizer que a minha vida praticamente inteira estou ali com vocês, né? Então, é uma alegria muito grande saber que a gente tem com quem contar, né? Que ali realmente, quando eu gravei o vídeo para Felipe, eu vejo aquilo ali, Vera, como um local de acolhimento. Eu posso chegar lá e não falar nada, o que não é o meu normal, o que não acontece. Mas eu posso chegar lá e não falar nada. Mas eu sei que eu estou sendo acolhida. Eu sei que se eu precisar de qualquer uma daquelas pessoas ali, eu sei que eu posso contar. Então, eu acho Verdade. que isso é família. Que nós temos uma família, porque isso é família. Posso demorar para aparecer lá 1, 2, 3 semanas. Às vezes eu falto uma semana, na outra, quando eu chego. Não, mas você tá sumida. Eu falei, calma, tem uma semana que eu não venho. Então, assim, eu sou muito grata à nossa casa. Me sinto na obrigação de sempre retribuir o que eu recebi, porque eu costumo dizer que nem sempre a gente vai pelo amor, né? Muitas vezes eu não tenho, minha família não é uma família que tinham pessoas espíritas, eu sou praticamente a única, então, e de certa forma, isso me trouxe uma responsabilidade para com os meus. Eles veem em mim, olha que coisa mais fantástica, né? A doutrina me deu, e eles veem em mim uma forma de que eu leve isso para eles, né? Então, assim, é uma alegria muito grande a gente poder contribuir com uma palavra. A gente sempre fala isso nas nossas reuniões de André Luiz, que às vezes uma palavra que você dá para a pessoa, ela leva aquilo ali para o resto da vida dela. Pode parecer Sim. pouco para mim, mas para ela não é. E isso a gente tem a oportunidade de fazer no trabalho, a gente tem a oportunidade de fazer na família, a gente tem a oportunidade de fazer em vários lugares. E isso Bittencourt Sampaio, a casa de Bittencourt Sampaio, me ensinou e me deu. Então eu sinto realmente na obrigação, mas da boa forma de obrigação, de sempre retribuir, de poder contribuir. E neste momento que estamos passando, de isolamento social, distanciamento social, não está sendo fácil, né? Nem todo mundo está conseguindo se adaptar. Eu realmente confesso que eu estou tendo uma dificuldade, não por questão de ficar em casa, porque o meu lar, graças a Deus, me dá tudo que eu preciso. Mas a gente sente falta. Dia mesmo que Bel me fez a ligação, nossa, foi a melhor coisa do mundo, sabe? Assim, te dá aquele alento, te dá aquele amor, aquele carinho, aquele aconchego, e isso não tem preço. Então, essa live de hoje, para mim, está sendo muito especial, muito bacana poder ver, nem que seja aqui nas mensagenzinhas que a gente vai lendo, a gente encontrar, né? Igual você falou no princípio, eu estou sentindo a presença de todo mundo. Então, isso traz, né, um conforto, um aconchego que não tem preço. E aí, eu queria ler uma mensagem que eu acho que se aplica também muito ao momento que a gente está passando, que é de Bittencourt Sampaio, que é a súplica à Mãe Santíssima. Eu já estou arrepiando e vamos tentar. Vamos lá. Segura o coração. Segura. Anjos dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores
o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos às desventuras e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduzo-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier e ela é de Bittencourt Sampaio. Que essa súplica nos eleve a um lugar de conforto, de amor, de aconchego, para a gente passar por esse momento que precisamos passar, não podemos fazer diferente, mas que a gente tenha certeza que em breve estaremos juntos fisicamente, até porque eu acredito que realmente não poderíamos nos encontrar, porque família que somos é abraço o tempo inteiro, é beijo o tempo inteiro. E é o nosso normal, né? Quem tem dificuldade com abraço ali naquela casa perde rapidinho, né? Porque você já chega já abraçando de cima e embaixo. Mas que a gente consiga passar por esse momento com alegria, com leveza, saber que é isso mesmo. E eu queria te agradecer, Vera, por essa oportunidade da gente ter tido esse bate-papo hoje. Temos 5 minutos antes que a nossa live caia. E eu queria te agradecer muito, deixar um beijo para todo mundo que esteve aqui e que eu estou morrendo de saudade. Pois é, Dai. Na verdade, você estava falando e eu pensando, né? Como que eu sou feliz, como que eu sou grata, né? De estar com você, né? Que é minha pupila, né? Minha pupilada, que eu amo muito, como vários dos trabalhadores, ou todos, né? Que eu tenho bem colado no meu coração. E a Casa de Bittencourt Sampaio é isso mesmo, é beijo, é amor, é carinho, é regra. Às vezes, como diz Lourdinha, a gente fica bicudo um com o outro, porque a família tem disso, mas depois nós nos reencontramos, porque o encontro é de alma e de coração, né? Então, nós estamos hoje na penúltima live do aniversário. Semana que vem, a nossa última com o tema gratidão. O mêsversário, né, dos 98 anos está sendo especial. Todo aniversário do Bittencourt é muito especial, Sim. né? E neste momento de pandemia, eu quero convidar os companheiros para, sim, se manterem no cuidado, na questão da higiene. Mas se tiver uma necessidade de socorrer alguém, vamos lembrar de Bittencourt Sampaio. Bittencourt, quando voltou de Recife, lá na pandemia, e que os colegas e os professores acharam lindo e quiseram condecorá-lo, ele falou que ele queria só elevar uma prece a Deus, agradecendo pela oportunidade de servir, e porque ele não foi contaminado. Você disse isso, mas ele falou isso. Então, se nós precisarmos de auxiliar alguém, dentro dos devidos cuidados, não vamos ser escrupulosos e medrosos. Se o Cristo nos chamar para servir, vamos servir com coragem. Lembrando de Maria Madalena. Se nós tivermos que ser contaminados e desencarnar pelo vírus, nós vamos. Mas a oportunidade de trabalhar e de servir, nós não podemos perder. Inclusive, tem finais de semana que meninas do Paz, né? Meninas de 92, 65, né? E quando eu chego lá, eu de máscara, ela sem máscara, elas esticam o braço, o que vocês acham que eu faço? Eu caio nos braços delas e agarro e abraço, porque é muito amor e carinho. Né? E elas sentem falta disso. Então, aqui, né, antes que o Instagram nos coloca para fora, eu quero também agradecer a todas as pessoas presentes. Os nossos amigos, eu fui vendo, doida para falar o nome de todo mundo, que eu converso demais, eu me segurei. Gente, eu vi todo mundo que entrou e estou apaixonada. Né? Mas a nossa casinha de amor, centrinho, como chamava o Chico Xavier, está repleta de gratidão a todos vocês. A espiritualidade presente, que eu sinto a presença deles, né, que está aqui conosco, nos abraçando e fortalecendo em nós a importância desse trabalho de amor, que é a Casa de Bittencourt Sampaio, casa máter de todas as outras casas. E não poderia faltar, eu quero pregar um trechinho da mensagem. O Cristo está no leme, que está no Instruções Psicofônicas, que é de 1955, e é de Bittencourt Sampaio.
E um trechinho. Número 64. Quem quiser pode procurar lá. Número 64. Conseguiram transcrever a mensagem. Sim, exatamente. Então, na mensagem, o Bittencourt Sampaio, que sempre acreditou na juventude, sempre acreditou no Brasil, ele nos conclama a ter coragem e ter força. Então, o trecho é o seguinte: não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos de equipagem desarvorada, tralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme, servindo, pois, infatigavelmente, confortados e felizes. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Então, nós encerramos com o Dilermando Reis e o Francisco Petrônio, letra de Bittencourt Sampaio e música de Carlos Gomes. Gratidão a todos vocês. Amo vocês. Saudade dessa casa amada de Bittencourt Sampaio. Eu quero estar em breve. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente, terem participado, deixado mensagem aqui, coraçãozinho toda hora do lado, eu vi aqui coração pulando o tempo inteiro. Obrigada pela oportunidade, Vera, desse bate-papo nosso, que foi super divertido. Eu que agradeço, Dai. Oportunidade de ouro. Muito obrigada. Foi muito bom. Beijo, gente. Um abraço Boa noite. em todos. Beijo, amo vocês. Também. Saudade. Também. Então, beijo. Fique com Deus aí, gente, que participou. Foi muito